Beleza, pessoal? Vamos dar início a mais uma aula aqui com o professor Alice Furtado. Essa aula é destinada para os alunos do primeiro ano do curso de Informática e essa disciplina é chamada de Lógica de Programação. Então, Lógica de Programação é a primeira disciplina aí, a disciplina base para quem quer seguir na área da programação. Tá certo, gente? Então, é um dos pilares, né, do nosso curso, é trabalhar com hardware e software. E quando a gente fala de hardware, a gente está falando de manutenção, arquitetura de computadores e tudo mais. E quando a gente fala de software, são programas. Software são programas, aplicativos, páginas web e por aí vai, tá? Tudo isso, é, ele não é feito com mágica, todo mundo sabe. Existe uma lógica por trás dessa criação desses aplicativos, tá certo? E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? É a lógica de construção de programas, de softwares, de aplicativos, tá? São todos sinônimos, tá beleza, gente? Então vamos dar início aqui à nossa disciplina. Já de cara eu coloquei aqui para impactar realmente, aí vocês ficarem surpresos, né? Bem-vindos à disciplina de Lógica de Programação e a gente já começa mostrando algo que a gente vai ver corriqueiramente no nosso curso, tá? Isso aí, pessoal, nada mais é do que um fluxograma, tá? Fluxograma, tá certo que aqui eu não coloquei ele da forma obrigatoriamente correta, tá? Porque, lógico, que é uma apresentação da disciplina, tá? Esse daqui, pessoal, é a ementa, tá? Uma ementa para quem é programador, para quem tem uma noção de fluxograma, ela é assim, ó. Todo fluxograma ele possui um início, tá? Então aqui tem um início, aí você vai descer aqui ó, no diagrama de fluxo, tá? Você vai descer aqui e o próximo conteúdo é o fluxograma. Aqui, pessoal, em formato de losango, a gente tem aí uma pergunta, tá? Uma decisão. Continua EAD? Se continuar EAD, a gente passa para cá, que é como se fosse o sim, aqui o não, tá? Então, a gente vai iniciar a disciplina, vem para fluxograma, continua EAD? Se não, ele vai para o presencial. Então, eu aprendi o fluxograma, vem para cá, a gente vai trabalhar o pseudocódigo do Portugal, tá? E daqui, pessoal, o fluxo, ó, vem para cá, a gente vai trabalhar introduções C e Java, tá? Depois a gente vem para cá, aprendi C e Java, então a gente vem para o fim da nossa disciplina, tá certo? Caso a pergunta seja continue de sim, a gente vem também para Portugal, só que de uma maneira bem diferente, né? A gente vai trabalhar mais com questão no caderno, tá? Vem aqui, ó, aprendi, você vem para cá, continua. Se sua nota ela for maior ou igual a 6, tá? Então, se sua nota for maior ou igual a 6, então você continua. Recupera, quer dizer que sua nota foi menor que 6, então você vai para recuperação, tá certo? Depois daqui você vem para cá, introdução de Java e C, aprendi e fim de novo, tá certo? E aqui é um talvez, tá? Talvez a gente tenha o quê? Continua EAD? Se talvez, então a gente desce para cá e aí a gente tem ó, o trabalho em equipe, tá? Talvez a gente faça um trabalho em equipe, estou analisando, desce para cá, veja a sua nota do primeiro bimestre, que é uma impressão só, tá? Depois você vem para cá e tem aqui, ó, aprovado igual a nota maior ou igual a 6. Ou seja, se sua nota for maior ou igual a 6, se está aprovado, você passa para a próxima etapa, que é a introdução de C e Java, aprendi e fim, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz, tá? Só para dar uma ideia a vocês do que seria um fluxograma, como é que ele funciona, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar bastante durante a nossa disciplina, então não se preocupem, isso aqui é só para vocês já irem se adaptando aí a nossas aulas, tá certo? Então, pessoal, a ementa, como sempre, né, eu sempre coloco essa informação de observação na nossa ementa. A ementa é o que a gente vai ver durante o semestre, tá? Esta ementa poderá sofrer alterações para melhor se adaptar ao contexto de aulas EAD ou presencial, ou híbrida, né? EAD e presencial, tá certo? Por enquanto, a ementa ela ficou assim, tá certo? Fluxograma, a gente vai ver no início, tá? A gente vai ver a introdução, a lógica, o que é lógica, como é que o computador funciona e tudo mais. E
a gente vai para fluxograma. Depois do fluxograma a gente vai trabalhar o pseudocódigo. O que é um pseudocódigo, professor? Que doideira é essa? Bom, gente, pseudocódigo nada mais é do que um código falso, tá? Ou seja, em vez de a gente ir direto com a linguagem de programação, como eu coloquei, vai passar por Portugal. Portugal é uma IDE, uma linguagem que ela foi adaptada, certo, para atender as necessidades de pessoas que não sabem programar ainda, não sabem inglês ainda. E aí, para você aprender, foi criada essa linguagem em Portugal, que ela é muito simples, ela é em português, e você consegue construir um código, tá? Um código, um algoritmo bacana para resolver uma determinada atividade em português, tá? Usando Portugal, tá certo? Depois disso a gente vai para a introdução a C. Lógico que a gente não vai fazer entrar muito nessa questão de C, porque o C é uma linguagem muito poderosa, uma linguagem muito de baixo nível, vamos dizer assim. É muito pesado de se aprender. A gente vai fazer só apenas uma introdução, tá certo? Depois a gente vem para nosso foco nos próximos anos, nas próximas disciplinas, que é o Java, tá certo? E a linguagem que está dando aí, vamos dizer assim, origem a outras linguagens, como Python, né, como Ruby e várias outras, né? O JavaScript também, quem vai trabalhar com web, também é baseado em Java, tá beleza, gente? Então essa aí vai ser mais ou menos o que a gente vai trabalhar durante o semestre, tá? Aí tem a questão da avaliação, pessoal. A avaliação primeiro e segundo bimestre serão iguais, tá? Com atividade valendo 4 pontos, trabalho valendo 4 pontos e qualitativo valendo 2 pontos, tá beleza? Então, aí você fazendo essa soma simples vai dar aí seus 10 pontos. Então, muita atenção nas atividades que serão resolvidas durante as semanas, beleza, pessoal? Então, aqui questão de entendendo programação, tá? Para entender a programação, você precisa responder algumas perguntas. No caso, eu já destaquei aqui por que e para que aprender programação, né? Para que programação? O que é que vai alterar na sua vida? O que é que vai agregar no seu conhecimento, tá? O que é um raciocínio lógico? Né? O segundo aqui. O que é o raciocínio lógico, tá? Para que estudar raciocínio lógico? Como desenvolver o raciocínio lógico? O que é um algoritmo? Né? O que é um algoritmo e como assim? Tem muita gente que já tem familiaridade com o algoritmo, sabe o que é um algoritmo, né? Outros ainda não, a gente vai descobrir aqui com certeza nessa parte inicial aqui, tá certo? Preciso saber inglês para aprender programação? Bom, pessoal, é outra pergunta que tem que ser, a gente tem que analisar muito bem isso aqui, tá certo? Qual a melhor linguagem para mim? Outro detalhe importante, qual a linguagem que você vai escolher para você estar trabalhando, né? Inicialmente é interessante que você escolha uma linguagem e a partir dela você pode, depois que você aprender um pouco dela, porque ninguém sabe 100% de uma linguagem, então você vai estender os seus conhecimentos a partir de uma linguagem, tá certo? Escolha uma, aprenda alguma coisa, consiga desenvolver algum projeto e aí a partir daí você vai testando outras linguagens, tá, beleza? Então a gente vai passar por tudo isso aqui, talvez não nessa aula, né, uma aula de introdução, então a gente vai trabalhar aqui apenas a introdução do curso para que vocês entendam aonde eu quero chegar com vocês, né? Que é a desenvolver um projeto, um software, um aplicativo com as nossas próprias regras, né? E com o nosso próprio código, tá? Bom, então a gente já começa fazendo o seguinte, para que aprender programação. Bom, gente, existe uma frase que ela é eu acho bastante impactante, né? Que eu gostaria de começar com ela, a nossa aula, tá? Queria poder mudar o mundo, mas não me dão um código-fonte, tá? Eu acho essa frase muito bacana, porque que ela mostra para nós, programadores e aspirantes a programadores, no caso vocês, que a programação ela é algo muito poderoso, né? Você tem nas suas mãos, o poder de criar alguma coisa, tá? De revolucionar. A gente sabe que aqui no texto que eu destaquei fala sobre o crescimento desenfreado da tecnologia, tá? A tecnologia está avançando todos os dias, a toda hora, tá? A tecnologia ela está em tudo hoje em dia, né? Ela é, vamos dizer assim, praticada em grande escala, tanto em questão de software como de hardware.
né, a questão da robótica crescendo demais e a internet das coisas. Com todos esses avanços, pessoas qualificadas estão sendo procuradas no mercado, tá? Então, vocês têm tudo para ter um grande mercado aí à disposição de todos vocês. Porém, é aquela questão, vocês precisam começar, tá? Não adianta vocês tentar queimar a etapa também. Ah, mas eu já sei programar e aí já parti para uma linguagem de programação. Eu acho isso aí queima de etapa, tá certo, pessoal? Eu me lembro muito bem da minha época em que, no tempo da faculdade, que eu não me ative bastante a essa questão de lógica e parti direto pro código, né? E aí isso me atrapalhou muito, tá? Talvez anos da minha vida, porque a lógica, ela faz muito parte do processo, pessoal. Vocês não têm ideia de como a lógica é importante. Você entender qual o problema, tá certo? Você precisa entender as especificações do que você tem que resolver, tá? Você não pode, antes da pessoa, do cliente, do dono da empresa ou qualquer pessoa que esteja lhe passando informação, terminar o comunicado, você já querer programar, já querer fazer aquilo. Não. Você tem que estudar para você descobrir qual o real problema daquilo e como resolver da melhor forma, tá certo? A partir daí, quando você entende, tem esse entendimento lógico, você vai conseguir colocar ele numa linguagem de programação, aquela lógica sua, e vai desenvolver. Tanto é tão importante a lógica, pessoal, e a programação juntas, que se você tiver a lógica de como resolver um problema, você não precisa ter conhecimento, um super conhecimento, um conhecimento aprofundado numa linguagem de programação, tá? Você tendo a lógica em várias linguagens, você vai conseguir colocar em prática, tá certo? Então, mais importante do que aprender a programar, aprender vamos dizer assim, a linguagem de programação, é muito importante, mais ainda, tá? Vocês terem uma boa base de lógica. Então, vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, respondida a primeira pergunta, por que e para que aprender programação, tá? Continuando aqui, na verdade, antes de saber programar, devemos saber como funciona o computador, tá? Então, o computador, ele é basicamente, ele foi criado, tá? Com duas principais funcionalidades, né? Ou finalidades, cujo mesmo faz perfeitamente, que é, primeiro, executar inúmeras tarefas de forma rápida e eficiente. Então, o computador, pessoal, ele foi criado exatamente para isso. O ser humano, ele consegue fazer cálculos, né, rápido também. A nossa memória, a nossa mente é muito boa para fazer cálculo. Porém, se você for comparar a velocidade de cálculo de um ser humano para um computador, é incomparável, tá? Um computador consegue fazer, sei lá, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de instruções por segundo. É uma coisa de louco, realmente, entendeu? Então, um ser humano, num segundo, talvez ele não consiga responder quanto é 358 mais 133, tá certo? Então, pessoal, essa questão. E o computador, ele consegue executar as tarefas, ou seja, as instruções que você passa para ele, de uma forma muito rápida, muito eficiente, tá? Então, é correta, é 100% correta a resposta do computador e é rápida. Então, o computador, ele foi criado justamente para resolver esse tipo de problema de velocidade e, aqui no segundo quesito aqui, né, armazenar uma quantidade gigantesca de dados. Ou seja, o ser humano, ele consegue armazenar dados, talvez na sua memória de trabalho, né, um dado de curta, vamos dizer assim, duração, e a sua memória afetiva, sua memória prolongada, você conseguir guardar algumas situações, né? Porém, não guarda tudo, não guarda 100%. O computador, tudo que você guardar, ele vai guardar lá com especificações, 100%, detalhe por detalhe. Então, e outra coisa, é gigantesco, né? Você vê hoje em dia a gente tem vários servidores, né? E servidor, pessoal, é um computador também, só que está servindo numa rede, por isso o nome dele é servidor, tá certo? A gente tem um servidor do YouTube, por exemplo. O servidor do YouTube tem, nossa, uma grande quantidade gigantesca de informações, de vídeos, né? Lá no YouTube. Todos
na sua melhor qualidade, nos seus detalhes. Praticamente quase nada se perde de questão de dados. Então, pessoal, é muito diferente. O computador ele faz isso muito bem: armazenamento, tá? E execução de instruções, beleza? Eu trouxe aqui esse detalhezinho do menino só para fazer um exemplo bacana com vocês nessa primeira aula, tá certo? De como é que o computador funciona. O computador ele é muito parecido com uma criança, pessoal. Vocês vão ver pelo exemplo que eu vou dar para vocês agora. Como eu falei para vocês, o computador ele é como uma criança, tá certo? Eu vou abrir aqui o meu notepad para mostrar para vocês como é você fazer uma instrução para um computador, tá? É bem parecido, pessoal, como se a gente estivesse falando com uma criança. Vocês vão entender o porquê. Existe uma analogia que é bem clara, é quando você pede para uma criança, por exemplo, atravessar a rua, tá? Se você pedir para uma criança atravessar a rua, essa criança, ela não vai, ao atravessar a rua, ela não vai olhar se vem carro de um lado, do outro, ela não vai julgar nada, entendeu? Ela vai apenas atravessar a rua, tá beleza? Então, o computador, ele parte do princípio de que ele fosse uma criança. Você tem que especificar o que você quer, ou ele não vai executar a sua instrução de uma forma correta, tá certo? Vai fazer um código para o computador, tá? Em que ele vai precisar passar queijo no pão, tá? Bem simples aí essa nossa instrução para o computador. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que o computador vai entender essa instrução, tá beleza? Então, pessoal, tá aqui o pão, tá? Tá aqui o requeijão, né, o queijo. E aí, ó, vou passar o queijo no pão, tá? Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo como é que ficou a demonstração de como foi a execução dessa instrução aqui no computador, tá certo? Foi isso que o computador entendeu: passar o queijo no pão, entendeu? Então a gente precisa especificar, pessoal. Vamos colocar aqui uma condição: se o queijo, né? Se o queijo estiver fechado, tá? Se o queijo estiver fechado, eu posso colocar aqui, ó, se o queijo estiver fechado, então, tá? Que é uma condição. Eu vou colocar aqui todos sem o caractere especial, ou seja, sem o acento, tá, pessoal? Para ficar com a cara de programação. Esse aqui já é um pseudo código que eu estou fazendo para vocês aqui, para vocês entenderem como é um algoritmo, funciona o algoritmo, tá? Se o queijo estiver fechado, então, vamos lá, vamos abrir o queijo, tá? Vamos abrir o queijo. Vamos abrir o queijo. Bom, pessoal, toda vez que você abre uma condição, você tem que fechar essa condição, tá? Porque senão ela vai ficar até o final do código. Então, eu abri uma condição aqui, uma condição chamada C, e vou fechar essa condição chamada C, né? Fim C, tá beleza? Então, a instrução ela começa aqui e termina aqui, tá? Então, vamos testar esse código agora, tá? Não resolveu o nosso problema, né? Então, a gente precisa especificar ainda mais a nossa instrução, tá certo? E aí ela vai ganhando corpo, tá? Bom,
é mais que claro que a gente vai precisar de uma faca, tá? Beleza, pessoal? Para cortar o pão, né? Então, pegar a faca, né? Aí vamos cortar o pão, tá? Pessoal, cometi um erro aqui no começo, né? Chamar pão assim, para vocês ficarem mais familiarizados com a linguagem, tá? Pegar a faca, cortar o pão e abrir o pão, né? Abrir o pão, a gente precisa fazer isso aí, tá? Pegar a faca, cortar o pão, abrir o pão, aí após isso passar queijo no pão. Será que vai dar certo dessa vez, pessoal? Será? Vamos testar? Executar. Tá aí, pessoal. Mais uma vez, tentativa frustrada, né? Em nenhum momento aqui, pessoal, se vocês perceberem nosso código, você mandou pegar a faca, certo? Ok. Porém, quando você manda aqui cortar o pão, você em nenhum momento falou que era cortar o pão com a faca, tá, pessoal? Não com a mão, certo? Você mandou cortar o pão. E o recurso que a gente tem para cortar o pão é com a mão, já que você não mencionou faca aqui, tá? Eu tava com a faca na mão, porém eu cortei o pão com a mão. Então vamos colocar, abrir o pão com o quê? Com a faca, né? Que é muito mais o certo, tá certo, pessoal? Então vamos conferir logo aqui o nosso código para saber se realmente ele está ok, tá? Vamos lá, vamos conferir tudo bem direitinho. Pegar a faca, tá? Cortar o pão com a faca, abrir o pão com a faca, tá? Ainda falta aqui a gente passar o queijo. Passar o queijo na parte interna, né? Na parte interna, não em cima, né? Como a gente tava fazendo. Passar o queijo na parte interna do pão com a faca, né, pessoal? Não com a mão, tá? Então, cortar o pão com a faca, abrir o pão com a faca, tá certo? Passar o queijo no pão com a faca, tá? Na parte interna do pão com a faca e por fim largar a faca e comer o pão. Beleza? Será que agora vai dar certo, pessoal? Vamos testar? Executar.
Então, pessoal, vocês viram que finalmente fez sentido o nosso algoritmo, tá? Então isso aqui nada mais é do que um algoritmo, tá certo? Isso aqui são as sequências de passos finitos a fim de resolver um determinado problema, atingir uma determinada meta, certo? Então, executar uma atividade, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um algoritmo, tá? Ele tá, essa linguagem de programação aqui a gente vai ver, né? Que é uma linguagem Portugal, né? Que é um pseudocódigo, na verdade, para vocês aprenderem. Mas, por enquanto, é mais ou menos isso aqui, tá certo? Então, pessoal, é muito tranquilo, tá beleza? Vocês perceberam que eu estava usando só uma mão, então ficou complicado de execução aqui. Mas a ideia, eu acredito que vocês devem ter entendido, que é mostrar a vocês como um computador vai entender a instrução. A instrução ela tem que ser muito clara e objetiva, tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Essa primeira aula é mais uma aula de introdução, só para mostrar a vocês. Nas próximas aulas a gente vai ver uma questão mais de lógica, fluxograma, tá certo? E em breve estaremos desenvolvendo nossos projetos, nossos softwares e aplicativos aí, né, com a nossa disciplina de lógica de programação, beleza? Vou ficando com meu pãozinho aqui, valeu, até a próxima aula.